Ilusões do ego, criação e comunicação. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Tudo que o ego percebe é um todo separado, sem os relacionamentos que estão implicados no que é. O ego é, assim, contrário à comunicação, exceto na medida em que a usa para estabelecer o estado de separação ao invés de aboli-lo. O sistema de comunicação do ego está baseado no seu próprio sistema de pensamento, assim como tudo mais que ele dita. Sua comunicação é controlada pela necessidade que tem de proteger-se, e ele interromperá a comunicação quando experimentar ameaça. Essa interrupção é uma reação a uma ou mais pessoas específicas. A especificidade do pensamento do ego resulta então numa generalização falsa, que não é realmente nada abstrata. Meramente responde de certas formas específicas a todas as coisas que ele percebe como se estivessem relacionadas com a experiência ameaçadora. O espírito, de forma contrastante, reage do mesmo modo a tudo que ele conhece como verdadeiro e não responde absolutamente a nada mais. Ele também não faz nenhuma tentativa de estabelecer o que é verdadeiro. Tem o conhecimento de que o verdadeiro é tudo que Deus criou. Está em comunicação completa e direta com todos os aspectos da criação, porque está em comunicação completa e direta com o seu Criador. Essa comunicação é a vontade de Deus. Criação e comunicação são sinônimos. Deus criou cada mente comunicando a sua mente a ela, estabelecendo-a assim para sempre como um canal para a recepção da sua mente e vontade. Como só seres pertencentes a uma ordem igual podem verdadeiramente comunicar-se, as suas criações naturalmente se comunicam com ele e como ele. Essa comunicação é perfeitamente abstrata, já que a sua qualidade é aplicada de forma universal e não está sujeita a nenhum julgamento, nenhuma exceção e nenhuma alteração. Deus te criou através disso e para isso. A mente pode distorcer a própria função, mas não pode dotar a si mesma com funções que não lhe foram dadas. É por isso que a mente não pode perder de forma total a capacidade de comunicar-se, embora possa recusar-se a usá-la em favor do que é. O espírito não vai despender nenhum esforço
para estabelecer o que é verdadeiro, porque o verdadeiro é o que Deus criou e é verdade para sempre, como sempre foi, sempre será. É inabalável, é imutável, é inalterável e não há exceção também para o que é verdadeiro. Quando a pessoa entende a verdade, ela fica em paz, não precisa dizer nada. É por isso que a revelação, ela é uma experiência pessoal e indizível. Porque quando você encontra a verdade, e quem busca a verdade não pode falhar, ele fica em paz. Ele não precisa reforçar, ele não precisa dizer, ele não precisa mais nada. Enquanto que o ego, em contraste com o espírito, ele tem que usar a comunicação constantemente para reforçar aquilo que não é. Porque aquilo que não é verdade, você tem que repetir, 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 repetir. Você tem que criar uma crença para que possam colocar a fé na crença de algo que não é verdadeiro, pensando que aquilo poderia ser. Então o espírito, mais uma vez, não faz nenhum esforço para estabelecer o que é verdade, porque não precisa. A verdade é verdade. O espírito sabe que tudo que Deus criou é verdadeiro e pronto. Deus nos criou estendendo a sua mente. Então nós somos a mente de Deus em nós. O Espírito Santo, ele faz a comunicação entre todas as mentes, que é tudo que Deus criou, porque Deus é onipresente, a mente de Deus está em tudo, e Deus. Então todas as mentes estão sempre em perfeita comunicação. Tudo que Deus criou está em perfeita comunicação. Essa comunicação é perfeitamente abstrata, já que a sua qualidade é aplicada de forma universal e não está sujeita a nenhum julgamento, nenhuma exceção e nenhuma alteração. O que é essa comunicação que é totalmente abstrata? O que é esse abstrato? É aquilo que não tem nenhum julgamento, não tem nenhuma exceção e não tem nenhuma alteração. Porque é a verdade perfeita, não cabe julgamento, não tem exceção. E não tem alteração, não altera. Então não precisa de símbolos, como nós temos as letras, os números, os sons para a comunicação. É uma comunicação que não necessita da voz, assim como nós expressamos, e nem da audição, assim como nós precisamos para nos comunicarmos aqui. Ela é uma comunicação a nível somente da mente. E por isso que não tem erro essa comunicação. Porque os símbolos podem ser interpretados. Os símbolos que formam palavras podem ser interpretadas. As palavras podem ser interpretadas, porque são formadas por símbolos verbalizados. As palavras verbalizadas. E as palavras escritas é a comunicação verbalizada, que é colocada em símbolos
e que pode ser posteriormente decifrado e retornado ao uso da palavra. Mas cada palavra pode ter muitos significados. Se nós olharmos no dicionário, uma palavra pode ter vários significados e alguns até que não são sinônimos. Então, por exemplo, casa tem significados que não são sinônimos. E mesmo assim, você pode criar um significado novo para uma palavra já existente. Ou pode criar uma nova palavra e dar a ela o significado que você quiser. E outra pessoa pode interpretar aquela palavra com outro significado. Assim, a comunicação que nós utilizamos, ela cabe julgamento, alteração e está cheia de exceções. Quando a comunicação é no nível da mente e é compartilhada por Deus, não tem julgamento. Ela é uma comunicação perfeita porque não obedece os símbolos que nós estabelecemos para nos comunicarmos. Por isso, ele diz que é uma comunicação abstrata. Não tem nada material que possamos utilizar para dar sentido à comunicação que é entre as mentes, ou entre a única mente onde todos nós estamos. Deus te criou através disso e para isso. A mente pode distorcer a própria função, mas não pode dotar a si mesma com funções que não lhe foram dadas. Toda comunicação pode ser distorcida, e a própria mente pode distorcer a si mesma. Quando distorce alguma informação, alguma comunicação, só a mente não pode distorcer a si mesma da função que lhe foi dada, que é de se comunicar plenamente com toda a criação. Isso ela não pode fazer. Ela não pode deixar de fazer isso. Ela não pode dar outra função a si mesma, a não ser a comunicação entre tudo que é criado. Então tudo está em perfeita comunicação. Podemos distorcer a função da mente, que é estar em perfeita comunicação com o todo, mas não podemos dar outra função para a mente que não seja a comunicação. É por isso que a mente não pode perder de forma total a capacidade de comunicar-se, embora possa recusar-se a usá-la em favor do que é. Como que é essa recusa em favor do que é? Então veja, nós estamos em perfeita comunicação com a criação, com tudo que é criado. Essa comunicação, ela se estabelece sem exceção, sem julgamento e sem alteração em todos os níveis. Essa comunicação, ela faz a onipresença, a onisciência, e ela é onipotência. Sem exceção, sem alteração e sem julgamento. E isso nós não podemos perder. Mas podemos nos negar a funcionar
nesse nível. E é o que nós fazemos. Nós fomos negando a onipresença, a onisciência e a onipotência. E fomos negando a comunicação com o que é, com o que somos, com a realidade, com a verdade e com o reino. Lembro mais uma vez que na Ilha de Páscoa, onde ainda não estivemos, um pesquisador, ele buscava saber como que os antigos habitantes carregavam aquelas enormes estátuas até a praia, que pesam não sei quantas toneladas. Parece que são muito grandes. Que precisaram construir um guindaste especial para mover algumas peças que estavam caídas e colocá-las em pé. Tal é o peso daquelas esculturas em pedra. E aí ele encontrou talvez o habitante mais antigo da ilha e perguntou a ele como que se levavam essas estátuas até a praia de uma longa distância. Como que faziam isso? Porque esculpiam na pedreira em uma só peça e depois levavam até a praia e as colocavam em pé. Como que conseguiam fazer isso? Como eles faziam? E esse ancião respondeu. Eles simplesmente diziam, caminha. E a estátua caminhava. Ela ia. Assim, uma perfeita comunicação, inclusive com a estátua de pedra. Se você diz para a estátua de pedra caminha e ela caminha, porque você tem poder de comunicação, inclusive com a estátua de pedra. Mas não é a palavra. É o que está além da palavra. Que é a onipotência. Que é, junto com onisciência e onipresença, como a tríade sagrada, é uma coisa só, Pai, Filho e Espírito Santo. Onipresença, onipotência, onisciência, não está separado uma coisa da outra. O todo é um só, inalterável e sem exceção. E quando nós estamos nessa condição, é porque nós negamos esta comunicação. Mas o que levaria alguém a negar esta comunicação? Porque ali ele explica a negação, como que a gente acaba negando. Ah, deixa que isso eu faço. Ah, isso deixa comigo. Nós vamos negando porque nós vamos nos vendo em corpos separados e vamos acreditando na separação, que nós somos separados do todo. Eu sou um indivíduo, individualizado, indivíduo, individual. Isso é sinônimo de separado. E com identidade própria. Aí você mostra a tua identidade com tua foto. E a tua foto é o que você é, aquela imagem, aquele corpo. Então você não está unido com os outros, está separado. E tudo que a criança quer num determinado momento é se separar dos pais, sair correndo sozinho. E tudo que o adolescente quer é sair da casa dos pais, para viver sozinho. E assim, nós achamos que isso é poder.
que se nós nos separarmos, nós ficamos muito poderosos. Isso é a inversão dos valores. Nós vamos invertendo esses valores todos e vamos, com isso, negamos a comunicação com o todo. E aí lá se vai nossa força, que é a onipotência. Lá se vai a onisciência, que é a ciência de tudo, que é o detalhe que se fala aqui da comunicação. E a onipresença, que é estarmos todos juntos em uma única mente, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E agora, para voltar para essa comunicação. É esse o trabalho todo que aqui nós estamos fazendo. Eu quero voltar a estar nessa união perfeita. O mesmo Jesus disse quando perguntaram como construíram as pirâmides e trouxeram os blocos de pedra de 600 quilômetros de distância. Se você tiver a fé, e a fé está colocada na união, porque vocês já ouviram dizer que a união faz a força. Logo, a separação faz a fraqueza. E nós levamos, mesmo ouvindo isso, vejam que coisa, mesmo nós tendo ouvido isso, centenas de vezes, a união faz a força, a união faz a força, unidos isso, unidos venceremos, unidos somos mais fortes. A gente diz isso para o time de futebol, diz isso na política, diz isso para tudo. Mas só para aquele limitezinho pequenininho, para aquele cercadinho. Porque negamos isso o tempo todo, quando nos julgamos separados. Mesmo quando dizemos, unidos nós venceremos. Venceremos o quê? Os outros. Então, nós venceremos aqueles dos quais nós nos sentimos separados. Pronto, isso não é união. Isso é fraqueza, isso não é força. Então nós confundimos o que é força e o que é fraqueza. Acreditamos que a força é separar-nos, que a liberdade é a separação. Se a união é a força, a separação não tem como não ser a fraqueza. Então, essa nossa chamada inteligência, que nós usamos o cérebro para processar essas informações, e aquele que usa mais o cérebro é chamado de mais inteligente. Como que não pensou numa coisa dessas? Fala isso o tempo todo, que eu não faz a força, mas faz a separação, que é a fraqueza. E olha para o outro como se o outro fosse separado de si mesmo. Como descrito no parágrafo 2, que nesse parágrafo diz: o espírito, em contraste com isso, sabe, tem conhecimento que Deus é a força e que tudo que Deus criou está em perfeita comunicação. E não faz esforço nenhum para olhar para o que não é. Porque se você está em busca da força, e você sabe que a união faz a força, você vai perder tempo com a fraqueza ou vai investir na força, na união que faz a força? Você vai na solução, não no equívoco.
Então o Espírito Santo só vê o que é certo, o que é perfeito. E não perde tempo com aquilo que não é. Obrigada pela luz, Jorge. Muito obrigado. Obrigado. Então, vocês já viram quem está aqui hoje? Dá para ver ela até em cima aí ou não? Depois a Raquel vai levantar um pouquinho para vocês verem até a cabeça dela. Só dá para ver o pescoço lá. Essa é girafona mesmo. A existência, assim como tudo que é, se baseia na comunicação. A existência, porém, é específica em relação a como, o que e com quem vale a pena empreender comunicação. Tudo o que é completamente destituído destas distinções. É um estado no qual a mente está em comunicação com tudo que é real. Na medida em que permites que esse estado seja reduzido, tu estás limitando o teu senso da tua própria realidade, que vem a ser total só pelo reconhecimento de toda a realidade no contexto glorioso do seu relacionamento real para contigo. Essa é a tua realidade. Não a profanes e não recues diante dela. Ela é o teu lar real, o teu templo real e o teu ser real. Eu não penso, logo existo. Isso é a existência. A existência é esse estado em que a gente não pensa. Tipo assim, a união faz a força, mas eu vou, para ser forte eu tenho que estar separado. Isso não é pensar, isso é o que fazemos nessa existência. Então nós existimos num estado que não é real. E nesse estado que não é real, e tudo é comunicação, embora mesmo nesse estado ainda é comunicação, nós escolhemos com quem, como, quando vamos nos comunicar. Então, não, com aquele ali eu não quero conversa porque ele torce para o time de futebol que é contrário ao meu. Aquele lá eu não gosto porque ele mora lá num país que é num outro canto do planeta e eu acho que quem mora lá, eu não converso com ele. Mas se for o caso, no ano que vem eu vou conversar se eu precisar dele. Então por que eu vou entrar em comunicação? Quando, como, se quero ou não. Então por isso que ele diz aqui, a existência, embora tudo seja comunicação, ela vai eleger com quem, quando, como e de que jeito eu vou manter a comunicação. Tudo que é completamente destituído dessas distinções. Aqui é o contraste. Ó. Tudo que é. Então tudo que é contrata com a existência. Tá? A existência é uma palavra bem interessante. Porque no comércio, em alguns lugares, uma loja, ela tem um valor pela localização em que ela está. Então funciona assim. Se você quer botar uma loja de sapatos, você vai procurar um ponto comercial. Então, você pode alugar um espaço para botar a sua loja de sapatos por R$1.000. E pode alugar outro do mesmo tamanho por R$10.000.
Qual a diferença? O ponto ou a existência? Aonde ela existe? Num lugar que o aluguel é R$1.000, passa menos gente. Num lugar onde o aluguel é 10 mil, tem grande fluxo de pessoas. Então tem muito mais possibilidade de você ter mais sucesso no seu comércio. Então, a esse ponto, a esse lugar aonde está situado, em alguns lugares se chama que você pode comprar o ponto. Então isso tem um valor. Só a localização, o ponto onde está. Então você pode comprar o ponto. Em alguns lugares esse ponto é chamado de luvas. E em outras regiões do país é chamado de existência. Ah, o José comprou a existência daquele espaço para botar uma loja de tortas. E o que é a existência? A gente paga por uma coisa que não existe, na verdade. Então a existência é o contraste do que aquilo que você paga para ter. Porque aquilo não existe, mas você paga por aquilo. Então é uma ilusão aquilo. Por que é uma ilusão? Porque não tem realidade, não tem nem materialidade aquilo. Não tem concretude, né? Mas você paga. Tá? Paga pelo sonho. Então a nossa existência também não tem realidade. Embora na aparência tenha concretude física. Mas toda a concretude que nós vemos aqui é 75% pó, 25% água. E a gente já sabe de ouvir dizer muitas vezes que o pó retorna ao pó. Isso não tem como mudar. Isso é uma lição da Igreja Católica no dia da quarta-feira de cinzas, que é depois da festa do carnaval, que eu chamo de Festival da Carne, né? Então em seguida vem a quaresma, que são os 40 dias de meditação, estamos chegando perto já, né? Onde o padre na Igreja Católica tem a missa das cinzas e ele pega um pouquinho de cinza e põe aqui em cima do teu nariz, aqui entre as sobrancelhas, e fala, lembra que tudo que é pó volta ao pó. Então tudo aqui é feito de pó, não tem nada que não seja. Tudo vem do chão, tudo vem da terra. Não tem nada que não seja pó. Então onde é que está a realidade disso? Isso não tem realidade. Isso tem existência. Então aqui que está o contraste. Então é bom entendermos o que é existência. E depois ele diz, em contraste, o que é. Então a existência não é. Não é por quê? Porque é uma coisa que se tem a ilusão de que está existindo, existe por muito pouco tempo. Logo não existe mais. E nós vemos, porque a gente tem que aprender com tudo que está no nível da matéria, temos que aprender com o físico, que é o instrumento de aprendizado, quanto tempo é a existência de uma borboleta. Por quanto tempo passa aqui uma existência um cachorrinho? Quanto tempo passa por essa existência um pássaro? Hoje acabamos de descobrir que uma televisão televisão aí de 55 polegadas, por exemplo, essas Smart TV, tem duas possibilidades de existência. Uma que tu paga aproximadamente R$3.000, que existe mais ou menos
entre 2 e 4 anos, depois deixa de existir porque não funciona mais, e outra que você paga uns 7, 8 mil reais, que faz a mesma coisa, mas pode existir até por 12 anos. Então, isso é a existência. Depois não existe mais, porque aquilo que ela faz, que tem valor nela, o que nós acreditamos valor, não vai mais funcionar. Então deixa de existir. Vira produto cujo destino é voltar ao pó, para se reciclar. E nós aprendemos nas escolas, isso a gente aprende, eu aprendi na Igreja Católica, lá na quarta-feira de cinzas. Mas nós aprendemos que aqui nada se cria, tudo se transforma. Isso a gente aprende nas leis da física. E o que é transforma? Muda de forma. Ou seja, é pó, você dá forma ao pó, depois você investe para manter o pó em pé, até o dia que o pó volta ao pó. Isso é da existência. Já o que é, agora vai no que é o que é de verdade, o que é real, porque a existência não é real, por isso tudo que é um estado no qual a mente está em comunicação com tudo que é real. Na medida em que permites que esse estado seja reduzido, tu estás limitando o teu senso da tua própria realidade. E como é que a gente permite que esse estado de estar em contato com tudo que é seja reduzido? Você tem muito poder. O poder, ele não deixa de existir. Porque a tua mente, o poder está na tua mente. O que é que você faz? Você desloca o poder dessa comunicação com tudo aquilo que é para tudo aquilo que não é. Então, à medida que você vai deslocando o teu poder para a existência, ao invés de conduzi-lo para estar sempre naquilo que é, você vai perdendo a comunicação. Porque vai colocando a tua fé naquilo que não é, naquilo que faz parte da existência. E a existência é tanto quanto isso que a gente paga para ter numa loja. Eu acho que é no Rio Grande do Sul que chama de existência. Eu não me lembro bem. Eu acho que no Rio Grande do Sul que eu lembro que chamava existência. Se alguém tem afinidade com o comércio, vai saber depois afirmar, mas eu acho que no Rio Grande do Sul se chamava existência. Esse ponto comercial, ou luvas, que se chama em algum lugar também. Então, é assim que nós vamos diminuindo nossa conexão com o que é, à medida que nós deslocamos a nossa fé para o que não é. No entanto, a gente deve deslocar muito a nossa fé para colocar a crença naquilo que não é. Porque se Jesus disse, se você tiver essa fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz para uma montanha, vai para lá e a montanha vai. A gente diz lá, Rapanui camina e Rapanui camina. E a gente não consegue mover uma pena. Então, é porque nós estamos muito com a nossa fé na existência.
E para voltar a deslocar a nossa fé para o que é, muita resistência. Porque nós passamos a acreditar tanto que isso é a solução, que isso é a nossa salvação, que é aqui que nós temos que investir muito, que a gente não quer largar isso de jeito nenhum. A gente não quer largar nada do que a gente tem. Na medida em que permites que esse estado seja reduzido, tu estás limitando o teu senso da tua própria realidade, que vem a ser total só pelo reconhecimento de toda a realidade no contexto glorioso do seu relacionamento real para contigo. Essa é a tua realidade. Não a profanes e não recues diante dela. Ela é o teu lar real, o teu templo real e o teu ser real. Como eu aprendi que Deus é onipotente, onipresente e onisciente, que Ele está em todos os lugares, que Ele sabe tudo, e que Ele, por estar totalmente em todos os lugares, Ele tem o poder, porque o poder está na união do todo. E Ele é união de todo porque tudo está unido em Deus. E se Ele nos criou estendendo a sua mente, então a nossa mente também tem esses atributos. E é isso que nós estamos negando. Aqui é que vem as questões que as pessoas colocam. Então, peraí. Então eu tenho que negar tudo que é da existência? É aquela história do larga tudo que tens e siga-me. Na Índia eles fazem isso. Nós aqui não fazemos. Mas larga-me tudo que tem na Índia. É uma leitura, tudo que tem e siga-me, como fazem na Índia e lá no Oriente, que as pessoas seguem o guru, seguem o mestre, aquela pessoa que eles olham para ele e dizem, é esse o cara, e vão atrás dele, né? Então, aqui nós temos uma compreensão que essa leitura não precisa ser radical desse ponto. Por quê? Porque nós aprendemos e interpretamos, porque tudo pode ser interpretado de outra forma. Que esse larga tudo que tem e siga-me é se desprenda. Porque tem um outro texto que diz assim, busca primeiro o reino. O que é o reino? Aquilo que é, o que é real. E tudo mais te será dado por acréscimo, e nada te faltará. Então, eu não preciso largar o meu carro? Não. Eu não preciso abandonar o meu apartamento? Não. Eu posso ter um carro, uma bicicleta, um apartamento, uma casa na praia? Pode. Não pode estar preso em nada. Uma oportunidade, duas pessoas vieram fazer um curso conosco e elas contaram uma história assim, que elas começaram a seguir um mestre que era lá da Índia. E esse mestre tinha um ashram. E elas foram seguindo todos os ensinamentos do mestre, era um mestre lá da Índia, um guru, um mestre, elas foram seguindo, sempre sonhando com o dia que elas podiam ir lá visitar o ashram. E um dia compraram a passagem e foram, as duas amigas. E foram até o ashram. E elas estavam numa euforia imensa, porque fizeram uma longa viagem, estavam num outro país, numa outra cultura, e no ashram do mestre que elas estavam seguindo. E estavam lá agora presencialmente.
Então isso para elas era um estado de muita euforia. E aí um dia elas saíram para passear, dar uma volta nos arredores do ashram, onde faziam meditações o tempo inteiro, e cantavam mantras, e faziam atividades, saíram lá fora. E quando voltaram, observaram que tinha um carro estacionado na frente do ashram, de muito valor material. Uma Mercedes do último tipo. Um carro de um valor lá de imenso material. E elas disseram, nossa, viemos no lugar certo. O nosso mestre, você vê, até uma pessoa tão rica que tem um carro de tamanho e valor, deve ser uma pessoa muito rica, né? Também vem no mesmo ashram, ao mesmo mestre que nós viemos. E aí elas botaram mais fé ainda de que elas estavam certas em ter ido até aquele mestre. Porque até a gente muito rica, de muitas posses, ia visitar o mestre. Provavelmente para se orientar com ele. E aí entraram e perguntaram a pessoa que ficava na recepção do ashram, de quem é aquele carro? E ela disse, é do mestre. O quê? Aquele carrão é do mestre? É. Ele tem mais 2 igual àqueles. O quê? E nós viemos lá do Brasil para um ashram, para um mestre que prega o desprendimento, que nós não devemos nos prender às coisas materiais dessa existência. Ele tem 3 desses carrão? Tem. Fizeram a mala na mesma hora, pegaram o táxi, foram para o aeroporto, compraram a passagem, anteciparam a passagem de volta, ou compraram outro, e vieram embora. Indignadíssimas. Nunca mais. É tudo enganação. O mestre pode ter 3 Mercedes. Vocês não. Porque o mestre, ele não está preso a elas. Vocês ficaram presas a isso. Isso é a diferença entre ter as coisas e ser possuído pelas coisas. Então, à medida que essa existência vai nos absorvendo, à medida que nós vamos obtendo coisas e vamos ficando presos a essas coisas, nós vamos nos desprendendo do que é, para ficar com aquilo que faz parte da existência, e a existência é assim. Agora está aqui, agora não está mais. Isso não pode ser a verdade. Uma coisa que ora está, ora não está, isso não pode ser, isso não é real. Isso apenas existe por aqui. Isso é o atributo da existência. Agora, a onipresença, a onisciência e a onipotência é uma proposta para retornarmos. Você imagina isso agora. Já que eu os levei a imaginar o que é a existência, agora imagine o que é a onipresença. É você estar em tudo e em todos os lugares ao mesmo tempo. E ter ciência plena de tudo que existe, em tudo e em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso não é um poder imensurável?
Isso é onipotência. Então é como eu estar aqui. E esse Zoom, ele é bem interessante, essa plataforma Zoom. Porque eu sempre ouvi as pessoas dizer, somos todos um, somos todos um. Tá bom, agora somos todos Zoom. Era como se todos nós estivéssemos com as câmeras ligadas e colocadas na nossa janela. Então eu estaria lá onde está a diva, sabendo o que está acontecendo lá. Ao mesmo tempo, eu sei o que está acontecendo onde está o Guilherme, a Wagner, onde está a Mara, onde estão cada uma de vocês, cada um de vocês. E você, assim como vocês estão sabendo exatamente o que está acontecendo aqui. Então é como se vocês estivessem aqui comigo e eu estivesse com vocês. E da mesma forma como nós compartilhamos tudo que está acontecendo aqui e está acontecendo aí. Agora vamos estender isso a tudo e a todas as coisas. Você é uma só mente com a girafa e com todas as girafas, com as estrelas, com os planetas, com as galáxias, com as formigas, com os peixes, com os pássaros, com o ar, com a terra, com a água, com o fogo, que são os elementos da existência, com tudo. Tudo ao mesmo tempo. E com todos ao mesmo tempo. E ciência plena de tudo junto. Se isso não te atrai para experimentar isto, isso sim é uma viagem. Eu acho que esse retorno, depois de termos experimentado essa existência, que nos limita a quase nada, é o maior empreendimento que nós podemos pensar, é retornar para isso. E retornar para isso é o paraíso. E não é só eu ter contato com a imagem do que está, a imagem da montanha, ou a imagem da praia, ou a imagem da cidade. É sentir-me lá, porque nós compartilhamos a mente. E a mente que está na praia, que está presente lá na praia, quando está na praia, ela compartilha contigo essa mesma sensação de estar lá. E ao mesmo tempo a sensação de estar na montanha. E em todos os lugares. Ninguém vai oferecer nada parecido com isso na existência. Porque isso é o que é, não é a existência. Tudo que pode nos oferecer nessa existência é tudo que é transitório. E que agora existe, mas deixa de existir. E o que é real
nunca deixará de ser. Deus, que abrange tudo o que é, criou seres que têm tudo individualmente, mas querem compartilhar o que têm para aumentar a própria alegria. Nada que é real pode ser aumentado, exceto pelo compartilhar. Essa é a razão pela qual Deus te criou. A abstração divina alegra-se em compartilhar. É isso que significa a criação. Na leitura, eu me refiro à minha formação católica. Na leitura, abre asas, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fecha asas, se determina a unidade sem perder a individualidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E diz que é uma unidade perfeita. Então aqui, ó, Deus, que abrange tudo o que é, criou seres que têm tudo individualmente, mas querem compartilhar o que têm para aumentar a própria alegria. Nós temos tudo individualmente. Ele nos criou assim. Criou seres que têm tudo que tem individualmente. Então nós não vamos perder a individualidade. Mas nós queremos compartilhar tudo o que temos para aumentar a alegria. Como que funciona isso? Ora, quando alguma coisa me deixa feliz, é da minha natureza querer que todos tenham a mesma coisa, a mesma experiência, que aprendam a mesma coisa. Porque todo aquele que aprende a encontrar a alegria comigo, aumenta a minha alegria. Está chegando o Natal. No Natal as pessoas costumam parar para presentearem umas às outras. Quando você quer presentear alguém, o que é que você quer dar a essa pessoa? Ah, vou dar uma xícara. Por que você quer dar uma xícara? Porque eu quero que a pessoa tenha alegria. E por tudo que eu sei, ela vai ter muita alegria se ela ganhar essa xícara. O que é que tem valor? A xícara ou a alegria? O que é que eu quero dar? A xícara ou a alegria? Nós podemos usar as coisas materiais para serem o veículo da alegria. E é isso que nós fazemos quando nós presenteamos alguém. Aquilo que eu acho que pode ser o veículo para levar alegria. E o que acontece quando a pessoa ganha a xícara e tem muita alegria ao ganhá-la? Eu fico com mais alegria. Então Deus criou seres que têm tudo individualmente, mas querem compartilhar para aumentar a alegria. E aumenta a alegria em todos. Nada que é real pode ser aumentado,
exceto pelo compartilhar. Essa é a razão pela qual Deus te criou. A abstração divina alegra-se em compartilhar. É isso o que significa a criação. Entre asas, como, entre asas, o que e, entre asas, com quem. São aspectos irrelevantes, porque a criação real tudo dá, pois só pode criar como ela própria. Lembra-te que no reino não há diferença entre ter e ser como há na existência. No ser, a mente dá tudo sempre. Aqui tem um aspecto muito interessante. Ter e ser. Na existência, ter e ser são incompatíveis. Porque você tem as coisas, mas na realidade, para você quer saber se aquilo é real, você quer saber a diferença entre a existência e a realidade, você coloca assim: tudo que é real tem, é o que tem e o que é. O que é que eu posso ter e ser ao mesmo tempo? Bom, eu posso ter uma cadeira, mas eu sou uma cadeira? Não. Eu posso ter um carro, mas eu sou o carro? Não. Eu posso ter um diamante, mas eu sou um diamante? Não. Então isso é existência. E o que é real? A alegria. Eu posso ter alegria e ser alegria? Isso eu posso. Então isso é real. E amor? Eu posso ter amor e ser amor? Sim. Então isso é real. Eu posso ter felicidade e ser felicidade? Sim. Eu posso ter paz e ser a paz? Posso. Isso é verdadeiro. Isso é real. Quando ter e ser são a mesma coisa. Porque no reino tudo é unido. Aquilo que não está unido não pertence ao reino. Aquilo que não se pode unir é da existência. Porque a existência é a base da existência, é o que pode se separar. E no reino é o que pode se unir. E o reino só aumenta ao compartilhar. E tu só pode compartilhar aquilo que tu realmente tem e é. Então eu sou alegria e tenho alegria. Isto eu posso compartilhar. E quando eu compartilho alegria, eu aumento a alegria. Então por isso que eu posso aumentar o reino. E é a única forma que você pode aumentar o reino. Não é acumulando tijolos. Não é expandindo um terreno, uma fronteira. Ou aumentando uma construção. É aumentando a alegria, a paz, a felicidade, o amor. Então é muito simples. Quando você quer saber isso é real, você coloca se isso você pode ser e ter ao mesmo tempo. Bem simples. É uma fórmula bem simples. E aí você decide no que você quer investir. Naquilo que realmente é ou naquilo que somente existe. E se você tem alegria, felicidade, paz e amor, tudo flui. E tudo mais te será dado por acréscimo.
Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.